Para a gente repercutir esses dados sobre a economia norte-americana, converso agora com Luiz Otávio Leal, economista-chefe da G5. Luiz, seja muito bem-vindo. Prazer ter você aqui. Bom dia, Vitor. O prazer é todo meu. Luiz, queria começar perguntando exatamente sobre esses dados, né, que na verdade eles indicariam sobre a economia norte-americana. A gente tem PIB crescendo 1,5%, abaixo, portanto, do que era esperado pelo mercado. Essa projeção da Reuters que envolvia um crescimento de 2,1%. Eu queria entender como esse déficit comercial, ele drena tanto o dinamismo da economia norte-americana, mas ao mesmo tempo a gente vê uma resiliência, principalmente do nível de atividade em âmbito doméstico. Bom, primeiro, só uma colocação, porque a gente vê assim 1,5%, parece que a economia americana está crescendo para caramba. Na verdade, esse dado é anualizado, né? Então, a economia americana, grosso modo, ela cresceu nesse segundo trimestre, mais ou menos alguma coisa próxima de 0,4%. Tá, então, não é a nossa expectativa, por exemplo, para o PIB brasileiro no segundo trimestre, alguma coisa próxima de 0,5%. Tá, então, a economia americana vem crescendo num ritmo bom, tá, mas não é um ritmo também explosivo, como o 1,5% sugeriria se ele estivesse sendo calculado na nossa forma de mostrar o PIB, que os Estados Unidos usam uma forma diferente. Mas voltando, indo para a sua pergunta, Vitor, eu acho que primeiro você teve realmente um impacto negativo muito forte das exportações líquidas, tá? E aí eu acho que tem a ver com a questão do aumento do preço do petróleo, a questão ligada também às medidas protecionistas do Donald Trump. Então, essa questão das exportações líquidas, elas tiraram do PIB 1 ponto percentual. Tá? Então, se não fosse essa variação negativa das exportações líquidas, o PIB americano ia crescer próximo de 2,5%. E eu acho que a grande questão importante, duas questões bastante importantes desse PIB, tá? Apesar dele ter vindo pior do que o mercado estava esperando, tá? A questão do consumo das famílias, tá? Que você chamou a atenção, ela veio bem melhor do que o mercado estava esperando. Tá? O mercado esperando 2,3% e veio 3,2%. Tá? Então, eu acho que isso é o mais importante desse PIB, e interrompeu uma sequência, tá, de desaceleração que a gente via desde do terceiro trimestre do ano passado, tá? Então o quarto trimestre do ano passado e o primeiro trimestre desse ano mostraram uma desaceleração do consumo das famílias que foi revertida nessa leitura de hoje. Talvez pelos motivos que você citou, tá? Então a gente teve a Copa do Mundo, pode ter impulsionado mais o consumo das famílias, a gente teve a questão da restituição dos impostos, também pode ter impulsionado, então a gente vai ter que ver no terceiro trimestre se isso se mantém. E uma coisa que você falou que também eu acho importante, a questão do investimento em inteligência artificial, tá? 1/3, mais ou menos, do crescimento do PIB nesse primeiro trimestre foi investimento em inteligência artificial, tá? Se a gente não tivesse tido esse investimento, o PIB americano ia ser próximo de 1%, tá? Então, eu acho que esses são os highlights que eu acho que o mais relevante desse resultado do PIB de hoje, tá? Menciona tanto essas restituições de impostos mais altas que inflaram, né, aqueceram o consumo das famílias, e também a Copa do Mundo. Queria entender exatamente o que a gente pode projetar já a partir dessas sazonalidades e, evidentemente, eventos atípicos, né? Já que a gente não deve ter esse impulso fiscal. E, pelo que eu saiba, não vai ter Copa do Mundo no próximo trimestre, a não ser que Donald Trump use esse bom relacionamento que ele tem com a FIFA para trazer de volta uma Copa do Mundo meses depois de acabar, que acabou de acontecer. E se não acontecer nenhuma outra Copa do Mundo mesmo nos Estados Unidos nos próximos meses, o que a gente pode esperar para o terceiro trimestre do ano? Bom, Vitor, a gente tem que tomar cuidado com a nossa Copa Feminina. De repente o Trump rouba a nossa Copa do Mundo Feminina. Bom, mas eu acho que a tendência
do PIB americano, tá, crescer mais ou menos nesse ritmo, tá, próximo de entre 1,5% e 2%, tá, ao longo do ano, tá. A expectativa para o ano como um todo é de um PIB próximo entre 2% e 2,5%. Com relação à questão do consumo das famílias, isso vai ser uma coisa bem interessante, tá? Porque, como eu falei, a gente vinha de uma sequência de resultados que mostravam uma desaceleração da economia americana, que foi interrompida por esses eventos pontuais, tá? Que a gente teve no segundo trimestre, tá? Então, eu acho que a gente deve ver, tá? Pensando no consumo das famílias, especificamente, eu acho que a gente deve ver uma desaceleração no terceiro trimestre para alguma coisa mais entre 1,5% e 2%, talvez até abaixo disso, tá? Que é mais ou menos o que é o consumo das famílias razoável. Uma outra coisa que a gente tem que chamar atenção nesse resultado do PIB, tá? Que talvez também tenha distorcido um pouco o número e aí para baixo, é a variação dos estoques, tá? É uma variável muito volátil, tá? E nessa leitura do PIB, ela tirou mais ou menos 0,7 pontos percentuais do PIB americano, tá? Tinha acrescentado o 0,2 no PIB do primeiro trimestre, agora tirou 0,7, tá? Então, eu acho que a tendência do PIB americano, tá? Tirando essa questão da variação dos estoques, que é sempre um item muito volátil, é crescer nesse ritmo próximo de 2%, tá? Até o final do ano. Eu acho que essa é a nossa expectativa. Pensando no comportamento dos preços, Luiz, né, você falava exatamente sobre o consumo das famílias. Se a gente olhar agora para esses dados do PCE que vieram, inclusive mais brandos, mais fracos do que o próprio mercado esperava, eu queria entender como ele embasa a próxima decisão de Kevin Warsh do Comitê de Mercado Aberto, né, do FONC, do Federal Reserve. Agora que a gente tem, de acordo inclusive com a Bolsa de Derivativos do CME Group, né, aquela ferramenta chamada FedWatch, uma probabilidade de elevação de quase 60%, 59,2%. De probabilidade de um incremento. Você vê na sua tela dos juros, lá no intervalo de juros, para o patamar entre 3,75% e 4% ao ano, uma probabilidade de quase 41% pela manutenção. Queria entender exatamente como a gente pode colocar, né, em discussão exatamente esses dados trazidos hoje pelo Escritório de Estatísticas do Trabalho norte-americano em relação exatamente à condução da política monetária por lá. Bom, Vitor, eu acho que eu vou dividir a minha resposta em duas partes, tá? Primeiro, o que eu acho que deveria impactar a política monetária, tá? Então, quando você olha o PCI, mesmo o Core PCI, tá? Que está no nível de 3,3%, é um nível muito alto, tá? A gente tem que considerar que a meta nos Estados Unidos não é que nem no Brasil, que é 3%. A meta nos Estados Unidos é 2%, tá? Então, a inflação nos Estados Unidos está muito acima da meta e, como o próprio Kevin Warsh chamou a atenção na entrevista coletiva de ontem, está acima da meta há 5 anos. Tá? Então, a gente não é simplesmente uma questão de choque de oferta. Inclusive, o PCI que foi divulgado hoje, 70% do PCI é serviço, tá? Que não é ligado, ao menos diretamente, a questões do aumento do preço do petróleo. Tá? Então, eu acho que o número de hoje deveria trazer um certo sentido de urgência do Banco Central americano para aumentar a taxa de juros, tá? Porque você mesmo, quando você citou a questão da decisão do Fed de ontem, você falou que está num nível elevado, 3,50 a 3,75, considerando que a taxa de longo prazo é alguma coisa próxima de 2,5. O problema é que, com uma inflação acima de 3, tá, a taxa de juro real, considerando o 3,5 a 3,75, não é tão alta assim. Tá? Então,
eu acho que deveria trazer uma urgência para aumentar os juros, tá? Essa é a minha primeira parte da pergunta. A segunda parte da resposta é o seguinte: não parece, tá, pela entrevista pós-reunião de ontem, não parece que o Kevin Walsh tem esse sentido de urgência. Tá? Inclusive, em vários momentos da entrevista, ele chegou a dizer, a indicar que ele não olha simplesmente para o PCE, tá? Ele olha para outras medidas, tá? Indicando que uma das coisas que ele espera daqueles grupos de estudo que ele montou para discutir a política monetária americana é mudar a métrica do acompanhamento de inflação que o Fed faz. Tá? Então, eu acho que ele deveria ter um sentido de urgência, mas eu acho que o Banco Central americano não está, pelo menos o Kevin Walsh, pela entrevista que ele deu ontem, não está com esse sentido de urgência. Eu vi até um comentário a respeito da reunião, tá, que eu achei muito pertinente, que parece que o Kevin Walsh espera que o mercado faça o trabalho dele. Ele citou várias vezes o comportamento da curva de juros americano e aparentemente ele espera que a curva de juros americano, que ontem a curva praticamente entre 10 e 30 anos subiu muito, as taxas dos títulos americanos, faça o trabalho dele, porque a partir do momento que o mercado acha que ele está sendo leniente com a inflação, a parte longa da curva sobe, tá? Então a gente teve ontem as taxas de 10 anos subindo 7 pontos percentuais, tá? Ou seja, passando de 4,60 para 4,67, a de 30 anos passando de 5,09 para 5,20, tá? Desde 2007 que a gente não via uma taxa de 30 anos tão alta assim, tá? E como o que importa para a política, para a economia real, são as taxas longas de juros, na verdade, o próprio mercado faz o serviço dele, tá? Então, não me parece que ele está com esse sentido de urgência. E, inclusive, você mostrou aí o Fed Watch da CME Group, e aquele 40% de chance de manutenção, mais de 50% de chance de alta, antes da reunião, a chance de manutenção era só de 24%. Tá? Então, o mercado passou a duvidar, ao menos não totalmente, mas aumentou as dúvidas com relação ao comprometimento do Fed de aumentar os juros. Tá? Então, vamos ver. Eu acho que o próprio Kevin Walsh chamou a atenção para a reunião de Jackson Hole, que o Fed organiza no final de agosto, e eu acho que ali a gente vai ter uma visão mais clara do que o Kevin Walsh espera da política monetária americana para os próximos meses. A ver, né, qual vai ser exatamente esse posicionamento, essa condução. Você mencionava há uma semana, Luiz, a probabilidade de manutenção na próxima reunião era de 17,8%. Conversei com o Luiz Otávio Leal, economista-chefe da G5. Luiz, muito obrigado pela disponibilidade sempre de conversar com a gente aqui no Money. Obrigado, Vitor. É sempre um prazer. Um abraço, cara. É todo nosso. Abração.